Turma, nesse vídeo de hoje é importante pra caramba porque eu vou falar sobre uma coisa que eu prego muito nas minhas redes sociais e nas minhas vendas também para os meus alunos, que é entender a regra do maior para o menor. Então aqui eu vou colocar para vocês do maior para o menor. Quando você entende que você tem que sempre partir de uma coisa grande para depois chegar no menor, você consequentemente está fazendo vendas cada vez maiores. Toda vez que você coloca isso em prática, você é sempre um vendedor, um balconista, um farmacêutico diferente dos demais. E para isso eu gosto sempre de mostrar para vocês que existem caminhos para você fazer isso aqui, mas sempre entendendo que para fazer isso aqui você precisa ter bastante informação, tá bom? Então, para começar esse vídeo, eu quero que você deixe o like aqui, deixe o joinha para mim, para a gente estar melhorando o vídeo cada vez mais, chegando mais pessoas. Compartilhe o vídeo com o teu colega de farmácia, com o balconista, com o farmacêutico, com o teu colega de sala de aula, que vai fazer muito sentido para ele, beleza? Então, Abraão, o que é exatamente essa regra do maior para o menor? Então, assim, a porta de entrada das farmácias, hoje elas são a porta de entrada conhecida pelos medicamentos hospitalares ou medicamentos encartelados. Então, por que eu não quero que você esteja lá? Você tem que entender que o passo a passo é você começar pelo medicamento dos medicamentos hospitalares, né, que a gente chama aqui dentro, e a partir do momento que você entende que você aprendeu os medicamentos hospitalares, você tem que ir avançando e escalando para que você tenha lucratividades ainda maiores. E como é que funciona essa escala, tá? Primeiro você precisa conhecer os medicamentos. Existe um medicamento dentro de uma farmácia que são muito bem vendidos, principalmente em cartela. Então pode ser que o seu cliente chegue lá na sua farmácia hoje e venha comprar um medicamento lá que chama Torcilax. Esse remédio é muito bem vendido, provavelmente dificilmente tem um dia que você passa sem vender esse tipo de produto aqui. Só que você tem que conhecer sobre o medicamento para você fazer a regra do maior para o menor. Primeiro que esse medicamento ele contém 4 fórmulas. Então ele contém lá uma fórmula que chama Carisoprodol. Ele tem uma fórmula que chama Diclofenaco. Deixa eu arrumar aqui que ficou bastante feio. Diclofenaco. Sódio. Existe também uma fórmula que chama paracetamol. E existe uma fórmula nele que tem cafeína. Então, primeiro que eu quero já te falar é o seguinte, para você dominar esses medicamentos aqui, eu vou te ensinar o passo a passo de como que é feito, essa substituição também dentre esses medicamentos, tá? E existe uma coisa aqui que a gente conhece como método Proclerc. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque caso você queira se tornar um membro Proclerc para você dominar a farmácia em qualquer lugar do Brasil, entendendo para que são os medicamentos, qual que é a função que esses medicamentos exercem dentro da farmácia, qual que é a importância deles, você se inscreve aqui que eu te espero do outro lado para que você se torne um membro e para que você também seja um melhor profissional a cada dia, tá bom? Você vai conseguir fazer indicações, substituições igual a essas e você vai estar conseguindo colocar em prática coisas que ninguém te ensina no mercado, beleza? Então, toda vez que você vai vender um medicamento, você precisa entender para que servem essas fórmulas aqui. Então, vamos supor que seu cliente venha na sua farmácia atrás de um remédio Torcilax. Você precisa entender o que o Torcilax é para você passar essas informações para o seu cliente para depois você fazer a venda. Porque não necessariamente o seu cliente veio dentro de uma farmácia procurando um Torcilax e às vezes nem ele mesmo sabe se é um Torcilax que ele precisa. Então a primeira informação que você tem que ter sobre esse medicamento é para que servem as fórmulas dele. Então aqui a gente tem um relaxante muscular, isso é importante você saber. O diclofenaco sódico, ele vai ser um anti-inflamatório. E olha que legal, se a gente sabe que para que servem as fórmulas, a gente vai conseguindo identificar para que esse remédio serve. Se a gente sabe que ele tem um relaxante muscular, a gente sabe que ele serve para relaxamento do músculo. Então, se esse cara teve uma distensão muscular também, esse remédio vai ajudar. Se ele teve alguma inflamação, por exemplo, a ação do diclofenaco sódico, que também, aqui olha que legal, aqui você está aprendendo ele no Torcilax, mas essa fórmula aqui ela é predominante num remédio que chama Voltaren.
que é importante você saber. O legal é que quando você estuda os remédios, quando você chegar nesse outro remédio que você lembrar da fórmula lá, você já vai conhecer esses remédios, você já vai conhecer para que ele serve, beleza? Aqui a gente está falando do paracetamol, que também está com a escrita errada, que eu vou melhorar ela aqui agora, porque na pressa aqui eu acabo que eu esqueço algumas palavras. Esse é um remédio AA, ele é um analgésico e antitérmico, então dor e febre. Então, por exemplo, se meu cliente tomar esse remédio para uma dor de cabeça, pode ajudar ele? Pode. Para febre, pode ajudar? Pode. Para dor no corpo, pode ajudar? Pode. E para dor do corpo ainda vai ser melhor porque ele tem anti-inflamatório e tem relaxante muscular. Então, consequentemente, vai ajudar esse rapaz ainda mais. O nosso cafeína aqui também, que ele é um medicamento que vai ajudar, ele tem a função vasoconstritora, ele tem a função de diminuir a dilatação dos vasos. Então aqui você já entendeu para que serve o medicamento. Outra coisa que você tem que entender é que ele existe em algumas apresentações. Então ele existe a cartela com 4 comprimidos, ele existe a cartela com 10 comprimidos, ele existe a caixa com 12 e existe a caixa com 30. Só que antes de você entender também isso aqui, você precisa entender qual que é a origem do Tocilax. E a origem dele, o primeiro medicamento que você precisa saber para vender o Tocilax, ele está presente num remédio que chama Tandrilax. Ele é um remédio que é o de referência dele. E a partir daí você vai entender que existe também o Mioflex. E você vai também entender que existe o medicamento Bezerol. Esses 3 medicamentos, eles são o ético ou de referência que mais Bezerol, que mais são vendidos dentro das farmácias. Então, sempre que a gente estiver falando de algum medicamento que tenha esses nomes, Tandrilax, Mioflex ou Bezerol, a gente sabe que esses remédios são basicamente os referência quando a gente fala do Tocilax, dentre outros. E aí, onde que a gente vai chegar? O que é do maior para o menor? Se a gente sabe a apresentação do medicamento, se a gente já agregou as informações todas para o meu cliente, que ele vai ajudar na dor que o meu cliente está sentindo, a gente vai sim vender a cartela para o nosso amigo, só que não necessariamente a gente tem que partir daqui. Então, sempre que a gente estiver falando do maior para o menor, e todas as vendas têm que acontecer dessa forma, a gente tem que aprender que existe uma partida, né? Existe um lugar de partida e existe o fim. Então, quando você for fazer essa venda aqui, você tem que entender que a partida não é com 4 comprimidos. A partida é daqui para cá. Então, primeiro você vai pegar a caixinha com 30 comprimidos, para depois você ir escalando para 12 comprimidos, para depois você ir escalando para 10 comprimidos. E se caso ele não aceitar aqui, você chegou no 4 comprimidos e fez a venda para ele. Por quê? Aqui você está vendendo um produto que é muito maior em comprimidos e financeiramente falando também ele vai ser muito maior, tá bom? Então você vai partir daqui. Aqui ele vai ser um pouquinho mais barato que com 30, mas também vai ser maior que com 10. Que o 10 vai ser menor que com 12, mas vai ser maior que 4. E assim por diante. E ainda tem um conselho muito interessante. Mesmo que o seu cliente queira só a cartela, na hora de você fazer a venda para o teu cliente, você também não vai pegar só uma cartela. Você vai pegar pelo menos uns 4 envelopes na sua mão e você vai mostrar para o seu cliente. Porque nesse ato aqui, na hora de você efetuar essa venda, pode ser que ele queira mais de uma cartelinha. Ele queira deixar uma cartela no trabalho e a outra na casa dele. Ou ele queira uma outra cartelinha para deixar, enfim, para numa outra casa e na casa dele também um. Então, assim por diante, é assim que funciona. Então, a regrinha do maior para o menor, ela funciona muito bem, porque aqui a gente está falando sempre em lucro. Então, quando essa venda acontece e você tem uma maior lucratividade, você consegue, aplicando a regra do maior para o menor, vamos supor que o seu cliente queira levar o maior. Então, aqui você teve uma lucratividade muito maior. E aí, isso, se você consegue fazer um exemplo, 10 atendimentos por dia, você acaba que aqui você vai ter muito mais lucratividade se você acertar pelo menos 4 por dia. Então, de 10 atendimentos, você tentou aplicar a regrinha do maior para o menor em pelo menos 10 aí, se você acertou 4 vendas, 5 vendas, então você aumentou a lucratividade em muita porcentagem, tá bom? Então, o recado era esse, espero que você tenha entendido. E mais uma vez, se você quer entender todos esses medicamentos aqui, o método para você se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo, é esse. Eu vou te ensinar o passo a passo
e aqui você vai conseguir fazer essa transformação do medicamento ético ou de referência para o medicamento similar. E o que é importante aqui? Aqui eu citei o Tocilax, mas existe, por exemplo, o Tandriflan, né? Existe o Tandriflan, existe o Trilax, existe o Tandene, existe o Tanderalgin. Então, para cada medicamento que você vai estudar, você acaba aprendendo sempre mais de um. Tá? Nesse caso aqui mesmo, ele é um medicamento que é muito carregado dentro das farmácias e provavelmente aplicando isso daqui, você vai aprender não só um medicamento, como você está aprendendo 3, 6, 7, 8, às vezes até 20 medicamentos. Depende de cada fórmula e depende também de onde você está vendo esse vídeo, qual região do Brasil você está trabalhando naquela farmácia ou você vai entrar. Porque cada farmácia gosta de trabalhar de uma forma diferente, tá bom? Mas o que é importante aqui é você entender que o caminho é sempre do maior para o menor, tá bom? Quando você entende isso, a chave gira e você consegue fazer vendas cada vez maiores, beleza? Então até o próximo vídeo para você.